Fala aí, pessoal. Alguns dias atrás nós pegamos uma RTX 3080, um novo lançamento da Nvidia, no caso o modelo mais simples que a gente tem da Galaxy, modelo SG. Nós pegamos uma placa de referência com a BIOS Nvidia mesmo, com o sistema mais simples de alimentação possível, uma placa voltada para games e não para overclocking. Fizemos bastante modificações na placa e conseguimos quebrar uns recordes mundiais. No final de semana, no domingo, a gente ficou sabendo que a Gamer Nexus e o Stephens, a Gamer Nexus, um site muito reconhecido aí, muito acompanhado pelos brasileiros, e o Stephens, que é um overclocker também top de linha, quebraram o recorde da gente, optaram lá pelo Port Royal e quebraram o nosso recorde ao vivo. Foram lá melhorando os resultados e chegaram finalmente, passaram o trator em cima da gente. A gente gosta muito que isso aconteça. Por quê? Porque demonstra que o overclocking mantém e cresce o interesse na comunidade. Então, a comunidade aí que gosta de games, de hardware, cada vez gosta mais de overclocking. A gente tem visto isso porque a gente conseguiu mais de 1.400 pessoas simultâneas numa live que a gente abriu às 11 da noite sem avisar ninguém. E aí deu muito público, as pessoas gostam de overclocking. E a gente fica feliz por isso. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui o nosso modelo utilizado, que é a Galaxy SG, e um modelo da Galaxy ROV. A proporção de tamanho e de quantidade de fases é mais ou menos essa. Eles têm lá 3 conectores ao invés de 2, eles têm 20 fases, têm mais fases e uma BIOS habilitada que permitia com que apenas mais 200, 250 MHz ele conseguisse rodar muito mais forte do que a gente. E a BIOS é muito importante para que ele consiga aí os resultados que ele conseguiu. A gente tem que parabenizar os caras lá por terem trazido o overclock para um público tão grande, sei lá, tinha mais de 20 mil pessoas lá assistindo simultaneamente, pela atividade e também pelo recorde. Só que assim, como eu falei, é desproporcional as placas. Os caras estavam com uma EVGA FTW, que é uma placa aí com muito mais habilidade para overclocking, além, é claro, da BIOS. Mas a gente não parou por aí. Nós não conseguimos uma eficiência boa, apesar de ter conseguido uma frequência muito alta, porque a gente sentia um drop, uma queda muito grande de tensão. A gente não estava conseguindo equilibrar isso. Cabe dizer para vocês que o que a gente fez foi com muito risco. Essa placa chegou a morrer e viver várias vezes. Fizemos muitas tentativas e tivemos que descobrir as modificações na própria placa. Inclusive, tentando utilizar as duas fases unidas, porque pela primeira vez na vida nós montamos a placa com 2 PWMs separados. O que seriam 2 elementos que fazem a distribuição de energia que trabalham separadamente. Mas nós conseguimos aí descobrir novos mods, conseguir novos resultados e pegamos o recorde de novo e mais outros recordes. Foram 5 recordes mundiais batidos, com todo o respeito aos nossos concorrentes. Nós também sabemos que esses recordes vão ser para curtos prazos. Por quê? Porque nós vamos ter placas mais poderosas, mesmo da Galaxy, que é a empresa que eu represento, e além de tudo, vai sair a RTX 3090 que deve passar por cima.
take it back one day.